salvação. Em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão. Sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora o Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te darás, dilacerado pela dor das tuas culpas do pecado. Vem sem demora o Salvador, e vida nova de gozar. Ó, vem sem demora o Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te darás. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, ó, vem, pois ele em seu amor e em graça te dará poder. Ó, vem sem demora o Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te darás. A Cristo sem demora vem, pois ele almeja te valer e sempre quer buscar teu bem. Confia nele o teu viver. Ó, vem sem demora o Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua graça, pelo teu perdão, Senhor. Obrigada pelas tuas misericórdias, Senhor Jesus, que se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor, porque nós temos a certeza de que as tuas bênçãos estão sobre as nossas vidas. Muito obrigada, porque é o teu braço forte que tem nos sustentado, Senhor Jesus. Te louvamos, te adoramos, Senhor, das nossas vidas. Meu
levou medos e aflições, Ele levou minhas enfermidades levou, Ele levou sobre si. Ele levou minha cruz. Eu adoro, eu o amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro, eu o amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Eu adoro, eu o amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro, eu o amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Já desafinei muito, então.
Só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever. A graça e a paz, meus irmãos. Mais um domingo estamos aqui. Queremos saudar a todos na paz do Senhor. É uma alegria para nós podermos estar trazendo essa meditação para os irmãos nessa noite. Por isso, eu gostaria de ler um texto em Tiago. Abra sua Bíblia aí, em Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago 1 fala assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em toda a deficiência. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento?
Pai, nós te agradecemos por essa tarde, por essa noite. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, por cada um dos teus filhos que aqui estão. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado. Te peço nesse momento que o Senhor nos abençoa. Abençoa aqueles que estão ouvindo essa meditação, essa palavra nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o apóstolo Tiago, na sua carta, ele não teve muita preocupação em produzir, em criar doutrina. Tiago não teve essa preocupação. Tiago sabia que os seus colegas, os demais apóstolos, já teriam escrito muitas doutrinas, princípios, muita teologia. Por isso Tiago não preocupou em nenhum momento, talvez um momento, quando ele fala da salvação, mas 98% da sua carta não tem nenhuma preocupação com teologia, com produzir teologia ou produzir doutrina. A preocupação de Tiago foi a prática, a vivência no dia a dia, o dia a dia das pessoas. A preocupação de Tiago foi levar as pessoas a praticar aquilo que já estava escrito pelos demais apóstolos, pelas doutrinas, pela teologia, que já tinha escrito pelos demais apóstolos. Esta foi a preocupação do Tiago. Por isso, ele colocou alguns propósitos aqui. Primeiro, ele traz a orientação ética e moral da vida cristã no dia a dia. Ele preocupa, em orientar sobre a ética e a moral da vida cristã no dia a dia. Ele procura corrigir a desordem nos afazeres do dia a dia, nas pequenas coisas, a ética nas pequenas coisas, nas reuniões, enfim, sempre que as pessoas encontravam. Ele teve essa preocupação. Teve a preocupação de combater as tentativas de querer separar a obra da fé, ou as obras da fé. Ele teve essa preocupação. Tiago recomenda buscar a sabedoria do alto, algo que tanto precisava e que continua precisando. Por isso ele começa o texto dizendo assim: meus irmãos. Essa frase, esse texto, essa expressão, melhor dizendo, era usada muito no meio dos cristãos. E segundo alguns, há uma citação de mais de 300 vezes essa expressão, meus irmãos. Quando Tiago usa essa expressão, meus irmãos, Tiago está pensando em algumas coisas. Ele está nos querendo lembrar da responsabilidade de quem nós somos e a quem nós pertencemos. Tiago tenta lembrar que Cristo é o nosso irmão mais velho, é o nosso modelo, é o nosso exemplo em quem nós devemos seguir. Tiago está lembrando que Deus é o nosso Pai, é a fonte de toda a nossa vida e é Ele que nos dá força para todas as coisas, especialmente para as provações. Tiago está lembrando que nós vamos participar da plena natureza de Cristo. Vamos buscar cada dia a plena natureza de Cristo. E esse é o nosso alvo, ter a natureza de Cristo. Por isso, nós começamos e ele começa. Primeira observação: tendes por motivo de alegria. Tende por motivo de alegria em passardes por tribulações. Nós colocamos como tema dessa mensagem os benefícios das provações. E ele começa dizendo, primeira coisa, tende por motivo de alegria ao passardes por provações. Nós sabemos que o momento, que o ambiente não era de ter alegria. Entretanto, ele faz um convite, uma recomendação e quase uma ordem, dizendo, alegrai-vos, tendes alegria, procurais estar alegre, mesmo diante das provações.
Nós sabemos que durante toda a igreja cristã primitiva, durante praticamente todo o tempo, houve perseguição. Durante toda a sua existência, toda a existência da igreja primitiva, houve perseguições. E ele fala de várias provações. Ele não fala só de uma provação, mas ele fala de várias provações. Não era somente as perseguições que eram provações que eles estavam passando, mas estava passando por provações de tentação do pecado, os quais eles eram cometidos sempre, por doenças difíceis, por fome, tudo isso era tentações. Estava passando por provações de acusações dos romanos, porque agora eles diziam, como César é o Senhor, e agora vocês dizem que tem outro Senhor, eles o acusavam, os romanos o acusavam. Mas também eles estavam passando provações de ser acusados pelos judeus de terem traído a lei de Moisés. Eles eram acusados pelos judeus de ter traído a Moisés e a sua lei, não entendendo que agora estava no tempo da graça, no momento da graça, que Cristo cumpriu a lei, e agora nós estamos em Cristo. Então eles estavam sendo acusados também pelo príncipe das trevas, que o acusava de todas as formas e de todas as maneiras. Por isso ele diz, tendes por motivo de alegria, ao passardes por provações. Por quê? Ele recomenda ter alegria. Por quê? Primeiro, a alegria é um fruto do Espírito. Alegria é um fruto do Espírito. Vamos ler o texto de Gálatas 5. Gálatas 5, 22, fala assim, veja bem. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Alegria é fruto do Espírito. Então ele diz, ele recomenda, tendes alegria, por quê? Porque a alegria é o fruto do Espírito. E se vocês estão em comunhão, em harmonia com o Pai, através do Espírito Santo, vocês podem desfrutar da alegria, vocês podem desfrutar da comunhão, mesmo tendo provações. A ação do Espírito Santo nos promove a alegria, paz, mesmo dentre meio às provações, mas pela ação do Espírito Santo, pela harmonia que temos com Cristo, mesmo diante das provações, podemos ter alegria. Por isso que ele diz, tende alegria. Segundo, pela aprovação da nossa fé, pelo teste da nossa fé. É fácil a gente falar de fé, de vida e abundância, quando tudo está bem. Mas na aprovação não é fácil. Porém, a aprovação da nossa fé traz algumas coisas à superfície. Vai mostrar algumas coisas na aprovação da nossa fé. Algumas coisas vão acontecer quando a nossa fé for provada. Algumas coisas vão acontecer quando a nossa fé é provada. E tem um texto em 1 Pedro 1, que eu gostaria também de ler, porque é interessante, porque não só Tiago, mas também outros apóstolos escreveram e comentaram sobre essa questão da provação da fé. 1 Pedro 1, 6 e 7 fala assim, nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então ele está dizendo, tende alegria por isso, porque a nossa fé é provada. E quando a fé é provada, algumas coisas eu vou mostrar. Vou mostrar a sinceridade, vai mostrar a santidade, vai mostrar a fidelidade. O verdadeiro metal vai ser apurado, vai ser purificado. O elemento também das coisas ruins vai aparecer.
vai aparecer a corrupção, vai aparecer o pecado, vai aparecer a fraqueza, ou algo assim. Quando a fé é provada, o valor da fé é provado, alguma coisa tem que aparecer, tanto as coisas boas que serão purificadas, ou aquilo que é palha, vai trazer clareza, vai trazer convicção, vai trazer persistência, vai trazer a consciência que nós realmente não somos ninguém, e vai trazer a consciência que aceitar Jesus, e que Jesus não oferece flores, como alguns pregam, vem para Jesus e tudo será resolvido. Pelo contrário, ele diz, olha, quer me seguir? Eu não tenho aonde reclinar minha cabeça. Esse foi o seu ensino, e não dizer que tudo vai se resolver, que tudo vai ser bem. Pelo contrário, muitas vezes quando nós aceitamos Jesus e queremos seguir Jesus, as lutas podem aumentar, porque agora você tem um inimigo. Efésios é claro sobre isso. Há um inimigo que luta todo o tempo contrário à nossa fé. Nós vamos contramão ao mundo. Por isso que a nossa fé deverá e sempre poderá ser provada. E uma vez a fé confirmada, como ele coloca também no texto, uma vez confirmada a nossa fé, terceira observação, vai produzir perseverança, vai produzir constância. A fé confirmada produz perseverança. Assim como os músculos são exercitados quando nós fazemos exercício na vida do atleta, a cada dia que ele exercita, os seus músculos são mais fortes, exercitados. Assim também é a fé. Como diz aquele cântico, né? Toda vez que a minha fé é provada, né? Um cântico bastante conhecido. Então nós vamos aumentar a nossa resistência, vai aumentar a nossa capacidade, vai aumentar a nossa condição de resistir, de ser provado, de continuar caminhando, de continuar andando, uma vez que a nossa fé é provada. Por causa da fé provada e da resistência adquirida, eles perseveraram e até alegraram nas provações. Veja o que aconteceu com os apóstolos em Atos 5. Atos 5. O que vai acontecer? Porque a fé deles estava sendo provada, eles estavam passando por provações, por tribulações, e aí aconteceu um fato, Atos 5:41, se eu não me engano, vai dizer assim, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando, alegre, por se tornarem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Ao sair do sinédrio, eles apanharam, mas eles se alegraram, sentiram honrado por ter sido apanhado, por ter sido chicoteado, sentiram honrado. Por quê? Porque tudo aquilo aconteceu por causa de Jesus, porque a fé foi provada. Havia comunhão com o Espírito Santo, havia harmonia com Deus. E quando há isso mesmo dentro das provações, há a possibilidade de se alegrar. Por isso ele diz, a fé confirmada produz perseverança, produz constância, produz resistência, produz capacidade. E aí nós podemos dentro disso se alegrar. A perseverança nos proporciona um novo elemento fundamental para a vida cristã. A perseverança nos traz um novo elemento fundamental para a vida cristã, a qual Tiago também trabalha. Quarta observação, o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento, que vem através das experiências, que vem através do sofrimento. O sofrimento é um meio para o aperfeiçoamento. Não que é o único, mas o sofrimento, as provações, as tribulações é um meio para o aperfeiçoamento. Ele nos molda de todos os jeitos. Ele nos faz vermos quem realmente nós somos. E nos impõe a condição de ver a nossa impotência, a nossa miseribilidade. Por isso nós somos lixados, trabalhados, moldados, purificados, queimados, toda a palha. E aí nós somos realmente, aquilo que realmente de Deus, aquilo vai ficar, quando há o sofrimento, que há o aperfeiçoamento.
Não que o sofrimento, as provas ou as tribulações determinem quem nós somos, não. Mas segundo o apóstolo, contribui muito para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Há outras passagens que trabalham também com isso, nessa questão que acrescenta um novo elemento para nós. Veja bem, Romanos 5, 3 a 5, vai nos trazer um novo elemento e acrescentar isso que Tiago está falando. Romanos 5, 3 a 5 fala assim, presta bem atenção. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então o apóstolo Paulo está aqui trazendo um novo elemento que contribui para o aperfeiçoamento da fé, para a provação da nossa fé e o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Então o apóstolo Paulo aqui está lembrando aos romanos que as tribulações contribuem, nos reforça, nos capacita, nos faz mais resistente e nos acrescenta esperança. E essa não nos confunde. O apóstolo Paulo está se juntando a Tiago, dizendo a importância da tribulação, das provações, da perseverança, das experiências que nós temos quando nós perseveramos, e ao passarmos por essas experiências, nós sejamos pessoas mais esperançosas. E a esperança é acrescentada. E quando nós temos esperança, a esperança afirmada nas experiências, isso não nos confunde jamais. Isso não nos confunde jamais. Os dois apóstolos, os três apóstolos, tanto Paulo como Pedro, mas especialmente Tiago, que nós estamos trabalhando, eles deixam subentendido, eles deixam transparecer que o processo de aperfeiçoamento, de transformação, em muitos aspectos, passa pelas provações, passa pelas tribulações, que nos traz, nos propõe a perseverança e que nos conduz à esperança. Mas Tiago vai além, e exige algo mais. No versículo 4, que nós estamos trabalhando com Tiago, no versículo 4, Tiago fala assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. O apóstolo Tiago está sugerindo, está apresentando e dizendo: olha, a perfeição a qual nós buscamos, ela deve nos proporcionar e nos chegarmos até uma maturidade consolidada. Tiago está dizendo, está propondo que o nosso alvo, que o alvo da perseverança, das experiências, que o alvo de tudo isso que nós estamos passando, é chegar a sermos perfeitos, a ter uma maturidade consolidada, mesmo entendendo que esse varão perfeito, que a estatura desse varão perfeito, o qual Paulo trabalha, isso só vai se dar, só vai acontecer ao nós passarmos para uma nova dimensão. Mas, meus irmãos, nós observamos aqui os benefícios das provações, das tribulações, tanto colocado pelo apóstolo Tiago, mas também é colocado pelo apóstolo Paulo e outros. A fé provada é a produção da perseverança, que nos traz o aperfeiçoamento com a esperança. A promoção da glória de Deus, exibida a sua fidelidade. Isso é um benefício. Nos ensina a voltar para Deus e a sua vontade. Nos faz buscar ajuda em Deus através da oração. Nos convence do pecado, nos leva a confessar e a abandonar o pecado.
nos leva a amar mais e mais a Deus e sermos obedientes. Por isso, quando passardes por provações, Tiago diz, tenha motivo de alegria e se alegra, porque Deus está trabalhando, mantém firme, porque Deus está trabalhando. E nós vamos sair sempre vitoriosos. Persevera, vai ter experiência. A experiência vai trazer o aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento vai trazer a esperança, a qual Paulo diz em Romanos 5, 4. E a esperança não nos confunde. Por isso, meus irmãos, nessa noite, eu não sei por que tipo de provação você está passando. Não sei por que tipo de tribulação você está passando. Mas lembra dos textos que nós lemos aqui. Como Paulo diz aos Romanos, a tribulação vai trazer a perseverança, vai trazer as experiências, e isso vai nos trazer a esperança. Não importa a provação ou a tribulação que você está passando. Continua firme, fica firme. Lembra que o Senhor já te livrou de outras provações, já te deu força para você passar por outras provações, por outras tribulações. O Senhor já te deu condição, Ele vai te livrar dessa também. Ele vai te dar força e condições para passar por essa também. E depois você será e estará mais forte, mais aperfeiçoado, e você vai estar com a sua maturidade consolidada e cheio de esperança, como o apóstolo Paulo diz. Então não importa qual a tribulação, a provação, a dificuldade, o problema que você está passando, continua crendo que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está presente e que na hora dele, Ele virá ao seu socorro. Ele não está alheio à sua situação. Ele está vendo que o Senhor te abençoa e te guarda. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pela tua palavra que nos ensina, que nos alerta, que nos orienta, que nos alegra a saber que nas provações o Senhor trabalha conosco e que o Senhor usa as provações, as tribulações como um meio de aperfeiçoamento, de crescimento, de maturidade espiritual e que isso nos leva a fortalecer a nossa esperança. Por isso, Senhor, estenda as tuas mãos e toca onde ninguém pode tocar, só o Senhor. Nesse momento difícil de pandemia, nesse momento que as pessoas estão presas em casa, com um sentimento ruim, de tristeza, de desânimo, Pai amado, faz presente, visita o teu povo, os enfermos, aqueles que perderam os seus entes queridos, lembrando da irmã Marlene, dos familiares da irmã Lindaura e de outros, Pai, e toca no irmão Pedro, Senhor, recupera o teu filho, para ele retornar às coisas que ele gosta, abençoa o irmão João Rocha, a sua recuperação, a irmã Natália, abençoa a tua igreja no Brasil e no mundo, abençoa o nosso país, em nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça de Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam sempre presentes hoje, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém.